O Senhor tem uma palavra nessa noite para nós, para nos despertar, amém? Primeiro Deus, Ele fala com quem está ali recebendo a palavra, né, para compartilhar. Então Deus tem me movimentado através dessa palavra. E o tema da mensagem de hoje, minhas irmãs, é mulheres posicionadas, amém? Mulheres posicionadas. Antes de nós lermos aqui a palavra, eu quero dar para vocês uma definição. O que é se posicionar? Quando nós nos posicionamos, nós tomamos uma postura clara e assumimos um ponto de vista, expressando valores diante de situações e pessoas. Nós alinhamos as nossas atitudes a um propósito. E quando nós nos posicionamos, nós temos um ato de coragem que envolve assumir riscos. E quando nós nos posicionamos em Deus, nós decidimos com firmeza que a nossa vida será guiada pela verdade, pela fé e pela obediência. E mesmo quando o mundo oferecer atalhos mais fáceis, quem se posiciona em Deus entende que agradar o céu é mais importante do que agradar aos homens. Nós vimos aqui, irmãs, que na definição de posicionar-se não é uma coisa fácil. Não é fácil se posicionar. Porque a gente tem que correr riscos, a gente tem que muitas vezes ir contra argumentos, e nós precisamos ter coragem, muitas vezes de não agradar as pessoas, mas agradar ao Senhor. E Deus me deu essa palavra. Olha, irmãos, tem mais de um ano que eu guardo essa palavra no meu coração, porque um dia eu precisei dela. Um dia Deus falou comigo dizendo e me mostrando exemplo de mulheres na Bíblia que se posicionaram e que viraram uma chave, que conseguiram acessar o poder de Deus através de um posicionamento. Mas antes de nós falarmos sobre algumas mulheres na Bíblia, que são exemplos para nós hoje, que se posicionaram e fizeram o céu se abrir sobre a vida delas, eu quero falar para vocês rapidamente, não precisa abrir, mas eu vou citar aqui os exemplos de 3 mulheres na Bíblia, para a gente ter uma noção um pouco. 3 mulheres que fizeram e que tiveram atitudes erradas, que uma atitude apenas que elas tiveram, um posicionamento errado, acarretou em consequências irreversíveis, desastrosas, posso dizer. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é de Eva, né? Quem conhece? Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala que Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Eva faz? Alguém me responde, o que Eva fez, minhas irmãs? Qual é a posição que ela teve diante da palavra de Deus? Ela desobedeceu ao Senhor. Ela comeu aquele fruto. A palavra diz que o fruto era agradável à sua vista e era desejoso. Ela cobiçou aquele fruto que Deus proibiu que ela comesse. E nós sabemos o resultado disso. O que aconteceu quando Eva come aquele fruto? Entrou o pecado no mundo e toda a humanidade hoje sofre por conta de uma atitude errada, de um ato de desobediência. Então, hoje nós podemos ser resgatadas, podemos ser salvas através do sangue de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor veio nos remir dos nossos pecados. Mas para você entender, uma atitude, um ato de desobediência, um apenas, não foi vários. Ela não comeu vários frutos, ela comeu um fruto. E a consequência veio. Outra mulher que eu quero citar para vocês é Sara, esposa de Abraão. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão dizendo que lhe daria um descendente. Mas a sua esposa, Sara, era estéril. E ela, para dar um jeitinho lá, para ajudar Deus a cumprir a promessa, o que ela faz? Ela diz, olha, meu esposo, eu não vou poder te dar filhos, eu sou estéril. Então te deita com a minha serva. E por meio dela eu terei filhos. Essa ideia que ela deu para o esposo dela, nasceu um filho chamado Ismael, que não seria o filho da promessa, não seria o filho que Deus queria dar a este casal.
E nós sabemos, minhas irmãs, que Ismael e toda a sua descendência até os dias de hoje fazem guerra contra o povo de Israel, né? Contra o povo de Deus, que veio de Isaac. Muitas vezes, irmãs, a nossa impaciência, nós mulheres somos ansiosas, né? Só eu? Nós somos ansiosas. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora e nós não podemos esperar. Então, Sara não conseguiu esperar Deus cumprir a promessa. E o que ela faz? Vai lá e te deita com a minha serva. Isso foi algo do coração dela, algo da sua carnalidade. Ela não esperou em Deus. E muitas vezes, quando nós não esperamos em Deus, nós fazemos coisas erradas. E muitas vezes coisas que não podemos mais voltar atrás. Então hoje existem guerras no Oriente Médio por conta da impaciência de Sara esperar a promessa de Deus se cumprir. Você vê como é grave a coisa, né? A gente acha às vezes que uma palavra maldita pode ser remediada, mas às vezes não pode mais. A gente acha às vezes que uma atitude que a gente toma errado, depois eu me arrependo, às vezes não tem volta. E a terceira mulher que eu quero dar um exemplo para vocês aqui é Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac. Irmãos, essa mulher aqui, ela teve uma atitude muito errada. Ela criou divisão na sua casa, na sua família. Ela incitou, não vou entrar nos detalhes aqui, depois você pode ler em Gênesis a história. Mas através da vida de Rebeca, ela incita um filho, Jacó, a mentir para o seu pai, Isaac. E o que acontece? O seu irmão Esaú procura matar a vida dele, a vida de Jacó. Porque ele, por uma mentira, mentindo para o seu pai, ele se passa por Esaú para receber a bênção da primogenitura. Por que ele fez isso? Por que Jacó enganou o seu pai? Porque a sua mãe, Rebeca, incitou ele a mentir para o seu pai. E ali a divisão começou dentro daquela casa. Jacó teve que fugir para não morrer, porque o seu irmão queria matá-lo. E a casa ficou dividida. Nós mulheres temos muita influência dentro das nossas casas, nós sabemos disso. E se nós usarmos essa influência, esse posicionamento que podemos ter para o mal, na nossa carnalidade, na nossa vulnerabilidade, nós vamos ferir pessoas, irmãs. Eu quero deixar para vocês, para reflexão, para iniciarmos esta palavra, essas três mulheres, Eva, Sara e Rebeca. Uma única atitude que elas tiveram, um posicionamento errado, trouxe divisão na casa, trouxe pecado à humanidade e trouxe guerras até o dia de hoje. Às vezes a gente pensa, não, mas depois eu me arrependo. Quantas mulheres, quero dar um exemplo para vocês aqui, quantas mulheres que perdem os seus casamentos, a sua família, por conta de atitudes erradas, atitudes que são feitas num momento de raiva, de ira, onde são liberadas palavras de raiva que não podem voltar atrás e que podem trazer divisão para dentro da nossa casa. A palavra que Deus nos dá hoje, irmãs que estão aqui, para mim, para você que está aqui, é que nós precisamos ser mulheres posicionadas em Deus, mulheres posicionadas na presença dEle para fazer aquilo que é certo, para obedecê-lo, amém? Nós precisamos nos posicionar para fazer aquilo que Deus está nos chamando. E eu quero ler com vocês o primeiro texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e verso 9. Nós vamos aqui aprender com esta mulher uma atitude que ela teve, que abriu o céu sobre a vida dela e sobre a casa dela e sobre toda a nação de Israel. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Nós vamos falar aqui sobre Ana, uma história muito conhecida na Bíblia, e nós podemos aprender muito com esta mulher. Então abre comigo, 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Ana era estéril, e ela pede a Deus um filho. E no verso 9 diz assim: certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E ela orou assim:
Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei ao Senhor para sempre, e o seu cabelo nunca será cortado. Lá no verso 20, diz assim: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Ah, minhas irmãs, uma oração, uma entrega, um voto diante de Deus, abriu a sua madre e ela teve um filho, que não foi um filho qualquer, um filho comum. Ela teve o filho que transicionou o período dos juízes para o período dos reis no tempo lá do Velho Testamento. Este filho que Deus deu a ela, o profeta Samuel, foi um homem que marcou a história. Foi um homem que até hoje nós falamos dele, porque ele é lembrado. Mas por que ele veio por que ele veio ao mundo? Por que ele teve vida? Porque a sua mãe, num ato de humilhação diante de Deus, fez uma oração com tanta verdade, com tanta entrega, com tanta intensidade, que Deus abriu a madre daquela mulher. Ela orou de uma tal forma, a palavra diz que os seus lábios se moviam, mas não se ouvia som. Mas ela estava muito angustiada. Ela estava sofrendo por demais. Mas ela decidiu se levantar, diz a palavra. Ela se levantou e ela orou ao Senhor. Eu quero dizer para você essa noite que a sua oração, ela não cai no chão. Eu quero dizer para você nessa noite que quando você ora de todo o seu coração, com verdade, com entrega, com fé, com sinceridade, o Senhor abre os céus. Assim como ele abriu a madre daquela mulher que era estéril e era humilhada. Uma oração mudou a vida dela, mudou a vida do seu esposo. A palavra diz que depois que ela teve Samuel, Deus deu a ela mais filhos. E esse filho ela entregou ao Senhor e se tornou um sacerdote, um juiz naquele tempo, um profeta, uma pessoa muito especial diante de Deus. Irmãs, mulheres, mães que estão aqui hoje, você que tem os seus filhos, eles precisam da sua oração. Eles precisam dos seus joelhos dobrados para que os céus possam se abrir sobre a vida deles. Eles precisam de mulheres posicionadas em oração, mulheres que rasgam o coração diante de Deus, mulheres que quando estão angustiadas não vão correr para a rede social para falar dos seus problemas, mas se dobram diante do Senhor para que os céus possam se abrir, minhas amadas. O céu se abre quando nós oramos. Uma atitude, uma oração mudou a vida daquela mulher e da sua família. Eu quero dar para vocês um outro exemplo, que está lá no livro de Josué. Uma mulher também que quebrou barreiras, uma mulher que fez algo poderoso. Lá no livro de Josué, no capítulo 2. No contexto aqui dessa história, Deus tinha dito para Josué que daria para ele as terras, que ele iria conquistar a terra prometida. E eles iam começar pela primeira terra, que era Jericó. E lá nessa terra tinha uma mulher que era uma prostituta, Raabe, o nome dela. No capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 7. Preste atenção, essa mulher era uma prostituta. Ela era do povo lá de Jericó, não era do povo de Deus. E ela faz algo que muitas de nós, quem sabe, não faríamos. Ela escondeu os 2 espias que foram espiar a terra lá de Jericó para destruir. Ela escondeu aqueles homens. E nós vamos ler o que ela disse para aqueles homens. Lá, a partir do verso 7, diz assim, 2:7 de Josué. Aqui um pouquinho antes do contexto fala assim, ó: os homens do rei, lá de Jericó, procuraram os espiões, que seriam, os 2 espiões que foram lá de Israel espiar a terra. Procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Olha só. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles, porque ela escondeu eles dentro da sua casa, E olha o que ela fala para esses homens. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa.
Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram ao leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Sehom, cujos povos vocês destruíram completamente. Essa mulher estava bem informada das coisas, né? Ela sabia ali os reis que eles tinham destruído, o que tinha acontecido lá quando o mar se abriu. E olha o que ela diz: não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Uma prostituta, uma mulher pagã falando isso, reconhecendo que Deus era Deus. E ela disse: agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dê-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, a vida do meu pai, de minha mãe e também dos meus irmãos, irmãs e de suas famílias. Irmãos, essa palavra é poderosa demais. Uma prostituta, uma mulher pecadora, ela conseguiu entender que Deus era com aqueles homens. Ela conseguiu entender, ela já sabia que eles iam derrotar a sua cidade. E ela diz para eles: assim como eu fui bondosa com vocês e os escondi para que não os matassem, assim quando vocês destruírem a terra, vocês poupem a minha vida, da minha família, dos meus irmãos e de suas famílias. Uma atitude de fé dessa mulher, uma atitude de discernimento. Ela discerniu a situação. Vocês estão entendendo, irmãs? Ela conseguiu ler o que estava acontecendo naquele cenário. E ela soube: não, esses homens, eles vêm destruindo tudo pela frente. Deus é com eles, eu não posso ir contra Deus. Então eu vou protegê-los para que eles também poupem a minha vida. Ela teve fé, ela teve discernimento, ela confiou no Deus de Israel. E você vê que através da atitude dessa mulher, a família dela também foi poupada. Não foi somente ela, os seus pais, os seus irmãos e as famílias dos seus irmãos, todos foram poupados. E aqui, quero ler com vocês no capítulo 6. Aqui fala depois, quando eles vão entrando ali na terra, eles vão cumprir a promessa deles para essa mulher. Aí eles falaram para ela, no decorrer que a gente não leu, que o sinal que ela seria poupada, ela teria que deixar na janela da sua casa, que ela morava na muralha de Jericó, ela teria que deixar um fio, um pano, um tecido de escarlate vermelho, para que sinalizassem que aquela era a casa onde todos estavam ali para ser libertos. E nós sabemos, irmãos, que este tecido que estava ali representava o próprio sangue de Cristo, quando vem e também resgata a nossa vida, mas somente quando nós cremos e confiamos no seu poder. Aqui, capítulo 6, verso 17, que fala sobre a queda de Jericó, diz assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os nossos espiões. Eles cumpriram a promessa para essa mulher. Mas talvez vocês não estão entendendo agora, mas no final você vai entender tudo que eu estou falando aqui. No final a gente vai fechar toda essa palavra, mas vai pegando. Ana orou, Raabe escondeu os espias porque ela foi uma mulher de fé. Era uma mulher pecadora, mas era uma mulher de fé. E ela foi poupada junto com a sua família. E muitas vezes, irmãs, nós sabemos que nós somos as guardiões do nosso lar, nós somos as guardiãs do nosso lar. Nossos esposos, eles são sacerdotes da casa. Mas nós somos aquelas que... Nós temos um radarzinho, né? Quem tem um radar aqui? Eu tenho. A gente capta tudo assim, ó. A gente lê nas entrelinhas tudo que está acontecendo. Num olhar a gente já percebe o que está acontecendo. Quando o filho chega com a cara assim meio atravessada, a gente já sabe. A gente já percebe no mundo espiritual, mulheres que têm discernimento espiritual já percebem que o ambiente já não é mais o mesmo, que tem que entrar em batalha espiritual, que tem que orar. Não é, irmãs, é nós. É nós, não espere dos homens isso, eles não têm radar. Mas nós temos um radar espiritual, irmãs. Nós temos o sexto sentido e nós temos a intuição para a coisa. E essa mulher, ela foi muito sábia. E eu quero falar para vocês agora sobre Esther. Lá no livro de Esther, capítulo 4. Uma mulher muito corajosa também. Vamos ver o que ela fez? Qual a atitude que ela teve? Esther 4, verso 13.
Depois você lê na sua casa com calma todas as histórias e aprendam com essas mulheres. Exemplos poderosos para a sua vida, que você pode estar colocando em prática, crescendo no Senhor, crescendo no conhecimento da palavra. Esther 4:13 diz assim, vou só falar o contexto aqui antes para você entender. Esther era uma rainha, ela era judia do povo de Deus, porém naquela época, naquele contexto, o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia, o povo de Deus estava escravo. E vira e mexe lá, o que aconteceu? Esther, mesmo sendo judia, se tornou rainha, porque a rainha atual foi deposta, ela foi retirada porque ela fez algo lá que o rei não gostou. Depois você lê lá para entender a história. E Esther foi colocada lá, sem ninguém saber que ela era judia. E chega um momento que Amã, que era um homem mau nesse contexto, ele tenta fazer que o rei exterminasse todo o povo de Israel. Todos. Ele fez que o rei assinasse um decreto para que todo o povo que morava lá em Suzã fosse exterminado. Todos os judeus seriam exterminados, inclusive a rainha Esther, porque ela era judia. E nesse momento, irmãos, assim, de uma iminência de destruição e morte para o povo de Deus, essa mulher se posicionou de uma forma muito corajosa. E olha o que ela fez. Lá no verso 13, diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos e mortos, aniquilados. Não basta ser morto, tem que ser aniquilado, tem que sofrer. Tamanha era a raiva desse homem contra o povo de Deus, Amã. Num único dia. Essa era a proposta, esse era o decreto naquele momento. Todos deveriam ser destruídos num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era dia 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província, proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data cumprida. E por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. E agora, olha o que Esther faz. Oh, meu Deus. A palavra diz que o seu primo Mardoqueu falou para ela: você precisa fazer alguma coisa, você está indo no palácio. E olha o que ela diz. Aqui no capítulo 4, verso 13, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Olha o que ele diz para ela: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Ele sacode essa mulher e diz: acorda, tu tá no palácio, tu não pensa que tu vai te escapar, porque quem sabe não foi para um momento como esse, de iminência de morte e destruição do povo de Deus, que você foi colocada nessa posição de rainha. E o que a rainha Esther faz? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Corajosa, se levantou, se posicionou. Ela não tinha ordem de acessar a sala lá do rei sem ser convidada. Mas ela foi. Ela foi num ato de coragem. Mas o que ela fez antes de ir? Ela jejuou 3 dias, sem comer e sem beber. Ela passou um sacrifício. Ela se humilhou diante de Deus. Ela reconheceu que ela precisava do livramento do alto. Minhas irmãs, nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos nos matar mais a nossa carne. Antes de nós enfrentarmos batalhas no mundo espiritual, antes de reivindicarmos a Deus aquilo que desejamos, nós precisamos nos humilhar primeiro na presença dEle.
Dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Porque se tu não abrir essa porta para mim, ninguém vai abrir. Se tu não for na minha frente, ninguém poderá ir à minha frente. Esther venceu essa batalha no jejum. E depois ela foi num ato de coragem lá diante do rei fazer o pedido. Nós precisamos nos posicionar em jejum, em oração. Mulheres de fé, mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. E um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Talvez vocês não conheçam essa história, mas depois leiam, irmãos. Uma história tem muito ensinamento para nós. Eu vou ler apenas um versículo aqui. Em 1 Samuel capítulo 25 e no verso 14. Nós vamos falar aqui de Abigail. Ela aparece apenas uma vez aqui na palavra de Deus, mas com uma sabedoria incrível. Um ato de coragem muito louvável diante do Senhor. 1 Samuel 25, 14. Aqui. Essa mulher, ela era casada com um homem. A palavra diz que ele era um homem de coração mau, de coração duro. E esse homem, ele fez algo que Davi não gostou. Ele negou alimento e apoio aos homens de Davi. E Davi se revolta e ele diz assim: não, eu fui tão bom com os criados, com os servos de Nabal, e agora ele me retribui dessa forma, me negando aquilo que eu preciso. E Davi está determinado na palavra. Todo o capítulo 25 relata essa história. Ele está determinado. Ele pega os seus homens, ele diz: vamos lá, e vamos destruir toda a casa de Nabal. Nenhum homem, nada se salvará da casa dele. Todos vão ser exterminados, porque ele agiu. Ele não foi bondoso comigo assim como eu fui com ele. Então Davi queria retribuir, exterminando a casa de Nabal. Diante desse cenário, um servo da casa chega em Abigail e diz para ela: minha senhora, você precisa fazer algo. Nabal fez isso e foi contando tudo para ela, o que ele tinha feito. E no verso 14 diz assim: enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail, que foi que eu falei, né? Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bondosos e nunca nos fizeram mal. E no verso 17: é bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem cruel que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18: sem perder tempo, Abigail providenciou 200. Aí vai falando que ela providenciou os pães, as vasilhas de vinho, ovelhas. Ela começou a preparar toda uma refeição. E ela diz: vai adiante que logo eu vou te seguir. Ai, moça. Quando essa mulher chega diante de Davi, ali no versículo 23 e 24 diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu jumento e se curvou diante de Davi com o rosto na terra. Ela caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que essa serva tem a dizer. Depois você lê, irmãos, para entender melhor aqui a história. Só estou dando uma pincelada aqui para você entender um pouquinho. Mas assim, essa mulher, ela foi ousada. Ela preparou toda uma refeição. Ela foi diante de Davi e dos seus homens. Ela colocou o rosto na terra e ela se humilhou dizendo: Senhor, a culpa é minha. A culpa é minha. Não leve em consideração o que meu marido fez. Ele é sem juízo. Irmãs, quantas de nós temos dificuldade de assumir a nossa culpa? Às vezes a culpa é até nossa, a gente não assume. Essa mulher não tinha culpa nenhuma, mas ela agiu com sabedoria. Ela trouxe para ela aquela culpa e ela se humilhou diante de Davi. E Davi volta atrás e diz: olha, bendito seja o Senhor que te enviou ao meu encontro. Porque se tu não viesse ao meu encontro, ninguém estaria vivo amanhã na casa de Nabal.
E através da atitude, do posicionamento de Abigail, a família dela foi salva. Deus deu um escape através da atitude que ela teve. E a palavra diz que passado alguns dias, aquele homem, o seu esposo que era mau, ele teve um mal súbito e ele morreu. Aí o que acontece? Davi pegou esta mulher para ser a esposa dele. Porque ele pensou, nossa, essa mulher é muito sábia, ela precisa ser minha esposa. Irmãos, não precisa a gente botar um dedinho no que Deus quer fazer, que nem Sara fez. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quiser na nossa vida. Deus só precisa de mulheres posicionadas na presença dEle, mulheres que se posicionam. E Deus me deu uma palavra para dizer para vocês hoje aqui, que nós, irmãos, precisamos nos posicionar, ainda que aqueles ao nosso redor não estejam posicionados. Nós, mulheres, muitas vezes cobramos de quem está ao nosso lado: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a gente quer que as pessoas se posicionem, marido, filho, seja quem for. E se eles não se posicionam, a gente fica ali esperando. Se ele não se posiciona, eu também não posiciono. Se ele não ora, eu também não oro. Se ele não vai na igreja, eu também não vou. Irmãs, não é assim. Deus está esperando o meu e o teu posicionamento. Ainda que aqueles que estão à sua volta estão caídos, desanimados e não estão posicionados, você vai se posicionar, porque Deus vai honrar o teu posicionamento. E qual é o posicionamento que Deus quer de nós, mulheres? Nós estamos aqui aprendendo aqui com as mulheres da Bíblia. Deus quer mais oração de nós. Deus quer mais entrega. Deus quer mais fé, mais sabedoria, como esta mulher teve, de assumir a culpa que não era dela. A última mulher que eu quero falar para vocês aqui está lá no livro de Marcos, capítulo 5. Creio que todas conhecem essa história da mulher com fluxo de sangue. Marcos 5, 25. Oh, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque podemos aprender contigo. E nós queremos ser, Senhor, mulheres posicionadas na tua presença. Irmãs, Marcos 5, 25, olha o que diz a palavra. Uma mulher que estava enferma, ela foi até Jesus, ela passou pela multidão, ela se arrastou. Senhor, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos ela gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, se aproximou por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Se você não glorificar essa palavra, eu não sei o que você está fazendo aqui, minha irmã. Se você não glorificar o nome do Senhor por essa palavra, essa mulher, ela extraiu o poder de Jesus. Você entende isso? Ela extraiu o poder de Jesus. Ela podia ter dado desculpas e dito: eu estou enferma, eu estou debilitada, eu estou fraca, eu não vou conseguir chegar até Ele. Ela poderia ter pedido para algum familiar ir no lugar dela: vai lá e chama Jesus para vir orar por mim aqui em casa. Não, ela mesmo foi. Ela foi corajosa, ela foi ousada, ela foi destemida, ela foi se arrastando e ela foi com fé e conseguiu tocar nele. Ela conseguiu tocar no manto de Jesus e a palavra diz que no mesmo instante parou a sua hemorragia. E no mesmo instante Jesus sentiu que dele saiu virtude. E Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos falam: como, mestre? Como que tu pergunta quem te tocou? Está todo mundo te tocando, a multidão está toda na tua volta. Como que tu pergunta quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Senhor Jesus! Meus irmãos, nós precisamos ser mulheres posicionadas, que vão extrair o poder de Deus na nossa vida, através da nossa fé, do nosso toque, da nossa entrega em Jesus, através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa rendição na presença dEle. Sabe o que precisamos? Falar menos dentro da nossa casa e orar mais. A gente fala, a gente pede, faz isso, faz aquilo. Não, vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero tocar em Ti agora. Eu quero tocar pela fé, para que o poder seja liberado sobre a minha vida, Jesus.
Essa mulher se posicionou, ela não deu desculpa para sua enfermidade. Ela podia ficar deitada na cama esperando Jesus lá orar por ela. Não, ela foi até Jesus, ela tocou nele. E a cura vai vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, quando nós nos posicionarmos. E hoje o Senhor pergunta para mim e para você: qual posicionamento você precisa ter? O que você precisa se posicionar hoje na sua vida? Quem sabe você precisa se posicionar cuidando melhor da sua saúde. Quantas mulheres, né, cuidam dos filhos, dos maridos e se esquecem, se anulam. Quanto tempo faz que você não faz um exame, minha irmã? Para ver como está a tua saúde. Nós precisamos nos cuidar, minhas irmãs. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Nós não podemos cuidar apenas da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Temos emoções saudáveis e também temos um corpo saudável. Muitas mulheres estão sofrendo, infartando, tendo mal súbito, porque é muito estresse, é muita sobrecarga. E nós precisamos entender que nem tudo é espiritual. Há coisas que é para médico, há coisas que nós precisamos ir lá e fazer um exame, se posicionar, se levantar. Quem sabe o posicionamento que você precisa ter hoje é dizer: Senhor, eu preciso ser uma esposa melhor para o meu marido. Eu estou sendo uma megera dentro da minha casa. Eu estou sendo uma manipuladora, um capitão dentro da minha casa, dando ordem. Não, se posicione diante do Senhor. Ainda que seu esposo não esteja posicionado. Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim. Ainda que dentro da sua casa pessoas estão caídas ao seu lado. O que a palavra diz? Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Mas eu vou me posicionar, porque eu tenho um Deus que guarda a minha vida, um Deus que zela pela minha vida. Agora, eu quero ler para vocês o que eu escrevi aqui. O que todas essas mulheres têm em comum? Em períodos de grande angústia que elas viveram, iminência de morte e destruição, elas não foram paralisadas pelo medo, mas elas se posicionaram e foram extremamente corajosas. Esther foi corajosa, a mulher com fluxo de sangue foi corajosa, Raabe foi corajosa, ela botou a vida dela em risco para esconder aqueles homens. Momentos de dor, sofrimento, aflições são oportunidades que Deus nos dá para nos levantarmos e agirmos em favor de nossas vidas, nossas casas, a nossa comunidade. Ana era estéril. A mulher que tocou em Jesus estava enferma. Esther, Raabe e Abigail estavam diante da morte, diante de más notícias, de extermínio, de morte. E hoje o Senhor pergunta para você que está aqui: qual é a angústia que aflige o teu coração hoje? Essas mulheres tinham as angústias dela, tinham ali as situações para serem resolvidas. E você hoje que está aqui me ouvindo, qual a angústia que aflige o teu coração? Qual é o medo que tenta te paralisar? Vamos pensar um pouquinho agora. Se essas mulheres que nós aprendemos aqui, se elas não tivessem feito nada, tá? Ana continuasse lá chorando, não se colocasse em oração. A mulher com fluxo de sangue ficasse lá esperando Jesus na casa dela. Raabe, se não tivesse discernimento da situação de esconder aqueles homens e pedir para poupar a sua vida. Se Esther ficasse lá desfrutando das bênçãos do palácio, não tivesse nem aí. E se Abigail também ficasse bem sentada: a culpa é do meu marido, ele que resolva. Se essas mulheres, irmãs, não tivessem se posicionado, o que teria acontecido com elas? Ana ia morrer estéril. A mulher com fluxo de sangue ia continuar sangrando e sofrendo. E quem sabe, ser levada à morte através dessa enfermidade. Raabe, Esther e Abigail, todas seriam mortas, destruídas juntamente com o seu povo. E hoje o Senhor faz uma pergunta para nós: o que vai acontecer se nós não nos posicionarmos dentro da nossa casa, onde nós estamos? O que vai acontecer se nós não nos posicionarmos, não nos levantarmos? Oh Senhor, eu quero dar um exemplo para vocês aqui, dessas 5 mulheres que a gente falou,
3 delas, preste atenção, 3 dessas mulheres, Raabe, Abigail e Esther. Pensa comigo. Raabe, nós sabemos que era uma prostituta, uma mulher pecadora. Abigail era uma mulher do lar, era uma mulher comum, como eu e você. E Esther era uma rainha, olha só, era uma mulher importante. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava meditando nessa palavra? Meus irmãos, não importa quem nós somos, ou o lugar que nos encontramos. Aqui há uma pecadora, uma mulher comum e uma mulher importante. O que importa dentro de nós, quando Deus olha para nós, sabe o que Ele vê? Ele vai ver a fé que nós carregamos. O que importa não é a nossa posição, o que importa não é quem nós somos ou como somos vistas pelas pessoas. O que importa é a fé que nós carregamos dentro de nós. Você está entendendo? Deus respondeu a uma prostituta, a uma rainha e uma dona do seu lar. Não importa quem você é. Não se sinta menor, não se sinta inferior, incapaz de fazer as coisas, porque tudo que você precisa está dentro de ti. Sabe o que é? É a fé no Deus vivo. É a fé que quebra barreiras, é a fé que quebra grilhões, é a fé que vai lá e liberta o teu esposo, é a fé que te cura da enfermidade, é a fé que nós carregamos. E mulheres posicionadas precisam carregar a sua fé. A palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é o escudo da fé que nós carregamos. Então nós precisamos ser mulheres de fé, não importa quem nós somos. E agora o Senhor pergunta para nós: qual atitude que nós precisamos tomar hoje para mudar a história da nossa vida e da nossa família? Você hoje pode tocar em Jesus como aquela mulher enferma. Senhor, hoje você pode orar a Ele como Ana. Você pode se consagrar em jejum como Esther fez ao Senhor e abriu portas e quebrantou o coração daquele rei que foi favorável a ela. Hoje você pode crer como Raabe. Hoje você pode se posicionar e tomar decisões que você está adiando, quem sabe há tempos, que você, deixa pra lá, depois eu faço, depois eu jejuo, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu agrado a Deus, depois eu me santifico. Só que o depois pode não chegar, minhas irmãs. Qual atitude você precisa tomar hoje? Quem sabe você precisa perdoar pessoas. Você precisa, quem sabe, pedir perdão para pessoas. Quem sabe você precisa se calar. Ou quem sabe você precisa falar com sabedoria. Quem sabe você precisa abraçar o seu filho que está distante de você emocionalmente. Quem sabe você precisa se submeter mais ao seu marido, obedecendo a palavra de Deus. E Deus fala para você hoje, para mim que está aqui, que estamos aqui: levante-se, mulher. Levante-se, porque esse é o tempo de mudança e de viver novas estações na presença de Deus. Se posicione. E o primeiro posicionamento que Deus quer de ti hoje é que você seja uma mulher de oração, uma mulher que se entrega na presença de Deus. Você pode não saber ler, você pode saber não ter uma boa oratória para falar com as pessoas, você pode não ser bela, você pode não ter recursos, mas se você for uma mulher de oração, você vai abrir o céu sobre a sua vida, você vai rasgar o céu sobre a sua casa. Você pode ser uma mulher comum, simples, que se sente tão pequena, mas se você abrir a sua boca com fé e dizer: Deus, eu quero tocar em ti, eu quero te conhecer, eu quero que minha casa te conheça. Minha irmã, a palavra diz que há muito poder na oração de um justo. A palavra diz que a beleza é passageira, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deseje ser uma mulher que tema ao Senhor, porque isso nunca vai passar. A beleza vai passar, a velhice vai chegar, as rugas vão chegar, os cabelos brancos vão chegar. Mas se você for uma mulher de fé, a palavra diz que ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Oh Senhor, muitas vezes nos sentimos feias,
falhas, nos sentimos desajustadas, incapazes. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Mas Deus está te dando uma chave aqui essa noite, dizendo para você: apenas abra sua boca e ore na minha presença. Apenas abra sua boca e se submeta diante da minha palavra. O que diz no livro de Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não foge de mulher bonita. O diabo não foge de mulher cheia do dinheiro, empoderada. Mas ele foge de mulheres que estão posicionadas em oração, se submetendo e obedecendo a palavra de Deus. E eu acredito que você que está aqui, assim como eu, desejamos ser mulheres que carregam essa glória, que carregam o sobrenatural de Deus. Se posicione, minha irmã. Construa sua vida de oração e comunhão com o Senhor. E ao invés de você ser paralisada pelo medo e ficar chorando pelos cantos, querendo fugir dos seus problemas, você vai declarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Porque para Deus nada é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando você se posicionar e declarar a palavra de Deus, o inimigo tem que bater em retirada da sua vida. Deus fala para ti hoje: pare de se diminuir, pare de se sentir pequena, pare de te sentir incapaz, porque o poder está dentro de ti. A palavra diz que nós somos como vasos de barro, vasos frágeis e pequenos, mas nós carregamos um tesouro. Meus irmãos, nós carregamos um tesouro precioso. E esse tesouro é a presença do nosso Deus dentro de nós. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. E é essa presença de Deus que vai nos fazer ser mulheres posicionadas em obedecer ao Senhor, posicionadas